falar com vocês do nosso curso O Cristão nas Entrelinhas da Arte. Surge uma pergunta então, o que tem a ver Jerusalém com Paris? No século III, um cristão chamado Tertuliano, filósofo e teólogo da igreja, ele fez a seguinte pergunta: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? De forma irônica, ele estava questionando qual a relação entre cristianismo e filosofia. Por isso essa pergunta. Muitos cristãos não conseguem ver a relação entre a arte e a Bíblia, a arte e o cristianismo. Para isso, nós vamos trabalhar dois livros. A Arte Não Precisa de Justificativa, do escritor Huckemacher, e A Arte e a Bíblia, do escritor Francis Schaeffer. Acompanhe comigo este vídeo e vamos enveredar nas entrelinhas da arte. O primeiro homem que nós vamos falar, um autor chamado Huckemacher, ele era historiador da arte, ele trabalhou temas relacionados à arte, à cultura, ele era um protestante que defendeu ardentemente a relação do cristão com a arte, uma cosmovisão transformada. No seu livro, ele vai abordar as seguintes questões: um pano de fundo de um dilema entre a Idade Média e a Idade Moderna. Dentro da Idade Média, quando nós vamos perceber as análises da história da arte, o artesão, ele era o artista, algo feito na mão, algo mais simplório. Mas dentro da Idade Média, a arte ela serviu à igreja. Quando vamos analisar, por exemplo, a arte paleocristã, que é a arte das catatumbas, os cristãos foram perseguidos e começaram a fazer as suas expressões artísticas dentro das catatumbas. Depois nós vamos ver a arte bizantina, a arte começando a servir a igreja. Chegamos então na arte gótica e assim por diante. Na Idade Média, de certa forma, a arte serviu a igreja. Por exemplo, se você analisar a arquitetura, você vai perceber que era em formato de cruz. Por que a cruz? Porque a cruz é o símbolo do cristianismo. Então a arte a serviço do pensamento da igreja. E lembrando que a maior parte da população daquela época não sabiam ler. Então a arte foi uma forma de formação religiosa da sociedade medieval. Mas chegamos na Idade Média, a um rompimento. Com o Renascimento, as pessoas deixaram de ver Deus no centro e começaram a ver o homem no centro das coisas. E aí há um rompimento, há um corte entre a relação da arte servindo à igreja, agora a arte servindo ao próprio homem. Então, o Huckemacher vai falar para a gente dessa desassociação. A arte começa a trilhar caminho sozinho e, de certa forma, os cristãos, principalmente os protestantes, deixaram isso passar de lado, não deram tanto valor para a importância da arte e das ciências no auxílio do mundo, de entendermos e compreendermos o mundo. Outra questão trabalhada no livro é que ele vai falar do resultado. O que isso nos resultou? O resultado é que, apesar de muitas pessoas terem tornado cristãs, o mundo se tornou totalmente secularizado. Um lugar em que a influência cristã é praticamente nula. Os cristãos começaram a se envolver de uma forma mais piedosa, começaram a se esconder do mundo. E então fomos perdendo o poder, o controle, a força da arte, da ciência, da política, de todos os aspectos. Então o mundo cada dia mais se tornava secularizado. A cultura cristã, a arte cristã começou-se a deixar de lado. Então isso resultou em um grande problema que nós temos hoje. O mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram arduamente, mas porque trabalharam arduamente. Os ateus então começaram a dominar o mundo, começaram a dominar as artes, e com isso, através dessas manifestações em todos os campos do saber, eles dominaram e formaram a cultura que nós vamos ver chegar isto no final do século XIX, século XX, uma arte totalmente desassociada dos princípios bíblicos, desassociada de uma ética cristã. Houve então o rompimento. Por quê? Porque de uma certa forma nós deixamos escapar entre os nossos dedos o domínio que nós tínhamos sobre isso. Porque a arte ajudava as pessoas a ver o mundo, a entender o mundo. Era uma forma de compreensão da realidade. Por isso nós temos tantos problemas relacionados à arte hoje, uma arte imoral, contra os princípios da palavra de Deus.
Huckmark ele ainda diz, aí traz para a gente uma esperança: a arte é um potencial dado por Deus. Nós, seres humanos, apenas descobrimos e atualizamos da melhor ou da pior maneira. Ele acredita que a arte ela é um dom que Deus nos dá. Todo ser humano ele é capaz de produzir algo bom. Então nós temos a opção de escolhermos em fazer algo bom ou algo ruim, algo que vai contribuir para a sociedade, algo que vai elevar as pessoas ou algo que vai destruir a ética, algo que vai destruir a moral. Para Huckmark, a arte ela é um dom dado por Deus para as pessoas, e não somente para cristãos, para pessoas não cristãs também. É uma forma de Deus compartilhar conosco esse poder criativo. E aí nós vamos chegar agora num outro grande nome chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer ele foi um grande trabalhador árduo desse tema da arte. No seu livro, ele chega para a gente em 2010 e ele começa a trabalhar isso de uma forma mais bíblica. Enquanto Huckmark trabalha mais uma questão histórica, mais uma questão filosófica, Francis Schaeffer vai fazer alguma abordagem de uma análise bíblica para entendermos essa relação. Então vamos pensar nisso. 3 coisas importantes que todos nós precisamos saber. Primeiro, a arte tem um lugar singular na vida cristã. Ela não deve estar de uma forma isolada, periférica, mas ela tem um lugar singular, central na vida cristã. A arte não precisa ter temas religiosos específicos, não precisa ter um tema religioso, como nós encontramos por aí na Idade Média. Toda manifestação artística, na sua grande maioria, estava relacionado com os princípios do cristianismo. Por exemplo, quando pensamos no teatro, o teatro reproduzia questões da morte de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus. Então a arte ela não precisa ter necessariamente temas cristãos para ser bom. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. A palavra doxologia quer dizer glória, muito usado no Novo Testamento. Então uma manifestação artística ela pode ser uma forma de adoração a Deus. E quando nós vamos estudar a religião, todas as religiões em si, nós vamos perceber que a arte foi um instrumento para manifestação religiosa de todos os povos. E quando encontramos a relação entre judaico e cristão, não é diferente. Nós vamos perceber agora numa análise bíblica como que a arte esteve presente na Bíblia. Nós não vamos encontrar um manual dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer, o que você deve apreciar e o que você não deve apreciar de uma forma clara e concisa. Mas nós vamos perceber através dos textos bíblicos que a arte esteve presente na sociedade judaico-cristã. Pensemos nisso. No caso dos cristãos, a cosmovisão comunicada por meio da arte precisa ser vista sob a ótica das Escrituras. Por que isto? Para muitos que não são cristãos, protestantes principalmente, podem ver isto como uma forma errônea, mas para o cristianismo, a arte ela precisa estar sob a ordem das Escrituras. Por quê? Um dos pilares da reforma protestante é só a Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a nossa autoridade de tudo aquilo que nós fazemos. E lembramos do apóstolo Paulo que diz, quer comais, quer façais, tudo é para a glória de Deus. Eu preciso me envolver com a arte, apreciar uma arte, ou criar uma arte e fazer uma pergunta, como isso está glorificando a Deus? Qual a relação disso para a glória de Deus? Não precisa ter um tema extremamente religioso para glorificar a Deus. Por exemplo, quando vamos pensar na criação relacionada à natureza, aos sentimentos humanos, isso retrata o que nós sentimos, o que nós somos, e isso glorifica a Deus. A grande questão é, qual a relação da ética e da moral com esta obra? O que ela quer dizer para nós? Nós precisamos de interpretação. E também, um assunto polêmico que vai surgir quando falamos de arte. E Francis Schaeffer vai trabalhar isso para nós. Adorar a arte é um erro. Produzi-la, não. Você criar uma obra e você adorá-la, venerá-la, isso é um erro. Porque a Bíblia ela vai contra toda idolatria. Mas você produzi-la não. A arte, a pintura, a escultura, ela não deve ser um objeto de adoração. Mas você deve fazer simplesmente para apreciá-la, para degustar, para se encontrar com o ser humano. Acompanhe comigo o texto de Levítico 26:1.
Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. A grande questão é para curvar-se diante dela, não é para curvar. Vocês podem criar, e nós vamos perceber isso no momento ali do Pentateuco, Deus dando instruções para a criação do templo, para a construção da Arca da Aliança. Nós vamos ver imagens de anjos, essas coisas, mas jamais curvar-se diante delas. Você pode apreciar, você pode admirar, se espantar, degustar a manifestação artística, mas não, você não deve adorar, porque adorar é um erro. E toda adoração é somente para Ele. Só lhe deu glória, somente a Deus toda glória. Também nós temos um livro, Cântico dos Cânticos, nós vamos ver uma expressão de poesia na Bíblia. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Quando nós vamos analisar as escrituras, vamos perceber textos literários, vamos ver a poesia, os salmos, por exemplo, é chamado de um livro de poético, porque traz ali cânticos, poesias, reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano, mostrando a sentimentalidade do autor ali no momento da sua escrita. E o Cântico dos Cânticos, nós vamos perceber essa relação entre o homem e a mulher, esse amor de uma forma ligada, de uma forma sexual, está expresso em Cântico dos Cânticos. Eu gosto muito de Êxodo capítulo 15, que vai falar para a gente. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo, o seu cavaleiro. 3 palavras eu grifei: tocando tamborins e dançando. Vamos perceber tanto a dança como a música presente na prática ali judaica. Aí surge uma questão que as pessoas vão falar de uma forma prática. Pode haver dança na igreja? É um assunto polêmico. Aí eu pergunto, qual é o lugar da dança na nossa liturgia? Você pode dançar, mas precisa haver um momento específico para que aquilo aconteça. Precisa haver técnica para que aquilo aconteça. Questão de improviso, essas coisas não cabem dentro das nossas liturgias, porque a liturgia deve ser algo pensado, algo planejado. O nosso culto deve ser um culto racional. Então você pode dançar, você pode cantar, mas precisa ter um momento apropriado para isso. Precisa se questionar como Deus será glorificado nisso, ou é apenas um homem que será glorificado, ou essa dança vai levar apenas a sensualidade. Precisamos pensar nisso. A questão é o senso da ética, da moral, do bom comportamento. Mas há lugar para a dança na igreja. Há lugar para a música na igreja. Há lugar para o teatro na igreja. Há lugar para pensarmos na arquitetura dos nossos tempos, que às vezes nós não pensamos. Mas quando nós olhamos, principalmente na Idade Média, como eu já disse, até a arquitetura era pensada de uma forma teológica. Eu costumo dizer que na Idade Média a arte serviu à teologia. Aquilo que se tornasse algo demais, era muito intelectual para as pessoas. A arte fez isso aproximar-se diante das pessoas. A arte nos aproxima. E nós temos também o que ele nos diz, que eu acho maravilhoso demais. Vale a pena criar obras com base nas grandes obras já criadas por Deus. Todos nós, de uma certa forma, envolvemos com arte. Você escuta música, você aprecia um filme, uma série. Então isso tudo, a natureza, João Calvino dizia que a natureza ela é o palco da glória de Deus. Então tudo isso que Deus criou é para que nós possamos reproduzir isso, darmos um significado para isso. Ou vale a pena criar obras com base nas grandes obras de Deus? Então, nós ficamos por aqui trabalhando essa questão. O que tem a ver Jerusalém com Paris? A arte e a Bíblia. Se você é cristão ou se não é cristão, está me ouvindo nessa hora, quero falar para você. A arte, ela tem lugar na vida do cristão. A arte, ela tem lugar na vida do cristão. Por quê? Porque ela faz parte de nós, somos seres humanos. Todos nós devemos envolver com a arte. A arte não é apenas uma propaganda evangelística, como os muitos têm usado. A arte tem a ver com a nossa apreciação, a arte tem a ver com a fuga da realidade, com a expressão do ser humano, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Eu quero contar com você no nosso próximo vídeo, que é o seguinte: Deus, o grande artista. Será que Deus é o grande artista?
Espero você neste vídeo.